O senhor vai ter slide, né? O senhor disponibiliza os slides? O material mesmo está no livro. Certo. Só que o slide ele serve para me orientar dentro da sala de aula. Não aconselho ninguém a estudar por slide, não. É uma revisão, né? Assim, Usa resumido. Usa o livro, vai na fonte. Certo. Aí o senhor vai disponibilizar o PDF do livro? O PDF do livro está na internet. Só baixar. Ah, sim, sim. Ok, pessoal. Então, bom dia. Bom dia. Para quem me conhece, eu sou o professor Rony, tá? Do Departamento de Estatística. E a gente vai estudar nessa disciplina. A gente vai estudar nessa disciplina a parte de cálculo das probabilidades, tá? Relacionadas a aplicações em computação. Tá? Bom, a questão toda é a seguinte: a gente vai dar uma pincelada em cima de conceitos básicos de algumas aplicações específicas de computação na área de processamento de imagens, na área de redes e outras áreas específicas, tá? E na medida em que a gente vai avançando no curso, eu vou relacionando essas aplicações com outras disciplinas que vocês já tiveram ou vão ter ainda dentro da computação, tá? Então, a ideia basicamente é o seguinte, né? A gente vai se encontrar aqui nas segundas e quartas, de 8 às 9h50, nessa mesma sala, tá? Para estudar basicamente esse elenco de 11 tópicos, ok? Então a gente vai começar com algumas definições básicas, vamos mostrar como eu organizo a informação, como eu organizo dados e como é que eu posso extrair algum tipo de informação deles, tá? Agora está muito na moda a ideia do Data Science, que é uma coisa que já está evoluindo para uma coisa até maior do que isso, que é o Data Analytics. Ou seja, a fusão entre estatística e computação está ficando cada vez mais, né, forte. Na verdade, estatística e computação nasceram meio juntas. Depois se separaram e agora estão se casando de novo. Então a questão é, se você olhar lá para o século XVII e XVIII, quando a computação começou a nascer, ainda as máquinas de calcular manuais e algumas mecânicas, a estatística sempre estava lá presente. Tá? Então, a questão é, como é que eu pego a informação, como é que eu organizo a informação, como é que eu descrevo a informação e o mais importante de tudo, como é que eu interpreto a informação. Porque a estatística é a mais humana das ciências exatas, ou seja, não adianta a gente só fazer conta. Porque só fazer conta não chega para lugar nenhum. O que eu preciso? Eu preciso interpretar essa conta para que isso vire uma informação. Senão, não são apenas dados. Tá? Então, quando eu olho na pirâmide do conhecimento, eu tenho a informação mais básica possível, que são os dados.
Essa informação contextualizada e analisada, ela vira informação. E para ela se tornar conhecimento, significa que ela vai se relacionar com o meu entorno. E aí eu pego esta informação, relaciono com o todo e ela vira conhecimento. Essa é a pirâmide do conhecimento. Ou seja, para a gente chegar lá, a gente tem que partir de dados. Tá? Muito bem, depois a gente vai ver o que vai permitir fazer isso. Ou seja, o que vai permitir a gente construir essa pirâmide. Como é que vai chegar até o conhecimento. Bom, isso parte das probabilidades. Tá? Que faz o quê? Ela consegue mostrar para mim como é que as coisas estão se relacionando, não só do ponto de vista daquilo que é razoável ou não, em termos daquilo que eu conheço. Tá? Então a probabilidade é justamente o arcabouço teórico que vai permitir fazer tudo. A partir daí a gente vai ver o quê? Os desdobramentos. Então a probabilidade condicional, que é a primeira coisa que a gente vai ver aqui, basicamente em cima de alguns teoremas que vão permitir eu fazer as aplicações de computação. Ou seja, são esses teoremas que vão permitir eu ligar a probabilidade a uma série de problemas da computação, na área de redes, na área de imagens, na área de sinais, na área de um monte de coisa. Tá? Depois, a gente vai olhar as variáveis aleatórias, porque são a partir delas que a gente mede a informação. E essas variáveis aleatórias, elas têm várias características. Tá? A gente vai ver alguma coisinha disso hoje. Depois, esperança e variância de variável aleatória, que é justamente a gente tentar tirar medidas a partir delas. Ou seja, eu vou olhar como é que essas variáveis se comportam, eu vou tirar as medidas a partir delas para começar a entender como é que elas funcionam. Se eu conseguir entender como é que elas funcionam, eu posso chegar nos pontos mais à frente, que seria o quê? A interpretação. Tá? E a interpretação aqui faz a diferença. Vai ter código na disciplina? Oi? Código? Na verdade, vai ter umas aulas práticas que a gente vai fazer no final de cada módulo, para vocês verem isso do ponto de vista computacional. Certo. Tá? Depois a gente vê a parte de distribuições de probabilidade discretas e contínuas, que são as formas de modelagem que já estão prontas. Ou seja, se eu partir daqui, eu tenho que construir muita coisa do zero. Mas a vantagem é que, como a estatística já tem praticamente 3.000 anos, então ela já construiu alguma coisa. E a estatística denominada moderna, ela basicamente foi construída a partir do final do século XIX com um arcabouço matemático renovado. Então, isso permitiu que a gente tenha por volta de 300 distribuições de probabilidade conhecidas. Não se preocupe que a gente vai ver todas aqui, não. Vamos ver umas 4, 5. Tá? Mas essas 4, 5 já dão um bocado de coisa. Ou seja, a gente vai ver a distribuição de Bernoulli, que é a mais simples de todas elas. Tá? Depois a gente vai ver a distribuição binomial. A distribuição binomial já vai ajudar a modelar um monte de coisa na linha de redes. Poisson ajuda a modelar redes, filas, processos. A distribuição normal, que é a distribuição mais conhecida, é a mais usada. Ela é usada para processamento de sinais, usada para processamento de imagens. Tá? Então essas distribuições todas têm algum sentido de estarem aqui. Aí a gente vai ver a parte de amostragem. A parte de amostragem, pessoal, ela serve em todas as áreas da ciência e obviamente também serve aqui. Se vocês olharem bem, como é que funciona um leitor de CD? Ele pega toda a informação que existe? Não. Ele amostra por frequência, não é isso? Qual é a amostragem do CD? CD, DVD, Blu-ray, qual é a taxa de amostragem? Bora, galera. 40 vezes, 32 vezes. Não, a frequência. Tem 14.400, 28.800. Ah, sim. Né? Ou seja, o que é isso? Isso é uma amostragem. É uma amostragem no sentido estatístico. Tá? Ou seja, é a informação que eu coleto e que, se eu reconstruir essa informação, eu sou capaz de passar para a pessoa sem ela perceber nenhuma falha. Porque o sinal ele é digital, ele não é analógico. Se eu escuto um disco, o sinal é analógico. O sinal que está dentro de um disco, LP, aqueles bolachão, é analógico. Só que quando eu pego um CD e vou escutar um CD com a mesma música, muitas vezes as pessoas falam assim: olha, o CD é melhor. Não. Ele está te enganando, velho. Tá? Por quê? Porque aquele sinal analógico foi amostrado e jogado aqui. Ou seja, esse sinal aqui é pior do que aquele. Então, por que ele consegue enganar a gente? Nossos ouvidos não são bons o suficiente. Tá? Ou seja, do ponto de vista médio, é tranquilo você pegar uma taxa de 28.800 e enganar qualquer segundo. Tá? Só que se você falar assim, eu vou pegar um maestro, o cara vai escutar
ópera de Bach no bolachão e vai escutar a mesma ópera de Bach no CD, ele vai falar da LP é melhor. Por quê? Porque determinadas nuances do som são melhores captadas. Porque lá eu estou vendo o sinal inteiro, eu estou escutando tudo. Aqui eu estou escutando uma forma avançada. Tá? Mas, obviamente, também na estatística acontece a mesma coisa. Se eu fizer uma amostragem minimamente razoável dos dados que eu preciso, eu tenho condições de falar sobre toda a população dos dados, sem que eu perca muito com respeito a isso. Tá? Existem perdas? Obviamente que existem perdas. Ok? Bom, depois a gente vai ver a parte de estimação pontual e por intervalo. Aqui vai entrar uma coisa que vai dar na cabeça de vocês. Ou seja, quando você mede uma coisa sobre um ponto, é praticamente impossível você acertar isso. Só que quando você mede isso por um intervalo, você tem praticamente certeza que a informação verdadeira sua está lá dentro. Ou seja, como é que o intervalo, que obviamente é muito mais impreciso, dá uma informação melhor do que um ponto que é mais preciso. Tá? A gente vai discutir isso também. Depois a gente vê a parte de teste de hipótese, ou seja, a ideia aqui é justamente eu poder generalizar. Quando eu tenho uma informação, eu colhi essa informação de forma razoável, eu posso dizer sobre toda a população. Então, com isso, eu consigo generalizar. Esse é o poder mais importante da estatística. Se eu fizer as coisas direito, eu posso dizer não sobre um grupo onde qual eu tirei a informação, mas sobre toda a população que eu nem sequer vi. Tá? E isso serve, obviamente, para tudo. Alguém já fez plano de imagem aqui? Quando você pega a informação, você não pega a informação amostral de determinadas áreas da imagem para poder classificar, por exemplo, ou segmentar? Você pega a imagem inteira? Não. Por que você não pega? Porque você está usando princípios de amostragem. Mas como é que eu vou segmentar a imagem inteira a partir daquelas informações amostrais que eu tive? É o mesmo princípio do teste de hipótese. Tá? Eu estou generalizando aquela informação a partir daquilo que eu consegui observar, daquilo que eu sei. E a partir desse ponto, eu posso generalizar. Sempre, se você fez direito, pode. Tá? Depois a gente vai ver a parte de correlação e regressão, que aqui é um pouco a parte de modelos. Ou seja, eu estou indo além agora. Não me interessa mais apenas a informação e generalizar essa informação, mas eu quero modelar essa informação. Tá? Com isso eu vou conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir não só extrair essa informação, mas criar um modelo dela. Quando eu crio um modelo dela, eu consigo sair... Um modelo representativo, você disse? Representativo. Eu consigo sair da ideia de que eu tenho lá uma montanha de dados e saio para uma equação. Aquela equação representativa. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que, em vez de usar um pacotão de dados, eu estou com um modelo que representa tudo aquilo. E se eu fizer direito, não só representa aqueles dados todos, mas também representa a população. Tá? Então, essa parte de modelagem da estatística, que a gente vai ver só um pouquinho aqui, na verdade ela se estende muito mais. Tá? Obviamente não dá para a gente, num curso de 60 horas, ver tanta coisa assim. Mas você tem uma tonelada de modelos hoje. Quando a gente fala hoje de data science, a gente está falando de quê? A gente está falando de praticamente tudo isso aqui. E muito mais do que isso. Tá? Então, se um dia vocês fizerem um curso de data science, vocês vão ver o quê? Você vai muito além na estatística. E também vai muito além na inteligência. Por quê? Porque a fusão das duas coisas é que acaba virando a forma de trabalhar e produzir informação a partir de dados. Tá? Quem gosta da área de Big Data, mais longe. Por quê? Porque isso tudo tem que funcionar automaticamente. Você tem que programar para funcionar sozinho. Tirar todas as informações, analisar e produzir o resultado sem interferência humana. Não dá para a gente parar o mundo e falar assim: para o site de busca do Google aí que eu quero analisar. Não dá. São bilhões de buscas por segundo. Não dá para. Então isso tudo tem que ser analisado muito rápido e automaticamente. Beleza? Muito bom. A gente vai ver alguns programinhas computacionais que ajudam a gente a se divertir, né? Então, o software R, ele é um software estatístico, gratuito, está disponível na internet, vamos baixar. Tá? E a gente já fez isso dentro de um programinha chamado de calculadora estatística visual, tá? Que está disponível na web.
Tanto um quanto o outro estão dentro de um DVDzinho que eu pedi para vocês baixarem, vou dar o link para vocês no final, né? Que você pode enfiar em qualquer computador e funcionar, sem precisar de instalação nenhuma. É uma distribuição Ubuntu que você consegue, personalizada, que você consegue fazer. Lá tem um monte de linguagem de programação também tem um monte de outras coisas relacionadas, tem editor de texto, tem LaTeX, tem um monte de coisa lá que vocês podem usar sem precisar instalar. Tá? Muito bom. Aí, só relembrando, vocês já sabem disso, né? Se por acaso eu precisar faltar numa prova, eu preciso entrar com o processo, não pode ser mais naquele esquema antigo, né? De faltei, quero reposição, não funciona mais, agora tem que ser tudo via processo. Então entrar com o processo na coordenação, a coordenação vai analisar, vai lá para o meu departamento, vai ter uma junta que vai analisar se um desses critérios aqui está sendo perfeitamente atendido para vocês terem o direito de fazer a reposição. Ok? Então isso aí tudo está dentro da resolução 16 de 2015. Muito bem. Aí outra questão, passou. Nós não vamos ter aula em algumas datas, né? Algumas delas são feriados, outras não. Então, por exemplo, dia 28 de outubro, que é a semana que vem, a gente já tem um feriado aí, que é dia do servidor público, a universidade não vai funcionar. Tá? No dia 30 de outubro, pessoal, eu vou estar no Rio de Janeiro no congresso, em realidade virtual, então, não, né? Por motivos óbvios, não vai passar aí ao mesmo tempo, não vai ter aula. Dia 16 de dezembro, que eu não sei por que cargas d'água botaram numa segunda-feira, o último dia de aula. Não precisa ser nem, né, gênio da lâmpada para saber que vou chegar aqui sozinho, não vai ter ninguém. Então, vamos se divertir, vamos ter suas férias aí. Dia 17 de dezembro até o dia 31 de janeiro é o recesso regulamentar da universidade, então, ok, nesse período aí, eu espero que vocês não esqueçam o meu nome, né, e nem a sala que vocês vão estar assistindo a aula. A gente volta a partir do dia 30, tá? E no dia 24, Carnaval. Carnaval, pessoal, não sei por que cargas d'água, mas o CONCEP só aprovou um feriado na segunda-feira. Quarta-feira de cinzas temos aula oficialmente na universidade. Não faz sentido. Não sei o que vai acontecer até lá, mas em princípio, né, todos nós temos que estar aqui. Ok? Muito bem, como é que vai ser as avaliações? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem uma prova no dia 4 de dezembro, da primeira até a quinta parte. Tá? Depois disso a gente entra no recesso, reinicia no dia 1º de fevereiro. Dia 17 de fevereiro a gente faz uma provinha das partes 6 a 9. Tá? Teremos uma terceira prova no dia 18 de março, que são as últimas partes 10 e 11. Reposição no dia 30. E quem gostar muito da minha cara, dia 6 de abril pode me ver de novo. Né? Então, esse aí é o nosso calendário de provas. Esse PDF você vai botar no cigarro? Já está no cigarro. Tá? Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, já está no cigarro. Tá? Vocês podem entrar lá agora e baixar. Ok? A gente vai ter um horário de atendimento nas terças-feiras de 11h30 a meio-dia e meia. Tá? Ok, eu sei que alguns de vocês vão estar em aula. Sem problemas. Eu vou estar lá esperando vocês até meio-dia. Tá? No semestre passado, apenas 3 foram lá conversar comigo. Espero que vocês vão com mais frequência do que tá. Ok? Não só para ver nota, mas também para tirar as dúvidas. Existe no departamento nosso tem um elenco bem grande de monitores. Tá? Esse elenco de monitores tem praticamente horário de segunda a sexta, em vários horários, inclusive no final da tarde e começo da noite. Então, uma brechinha ou outra vocês têm condições de dar um pulo lá e conversar com eles. Ok? De qualquer maneira, no período de aulas eu estou aqui. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar no final da aula sem problema nenhum. Ok? Estou totalmente à disposição, mesmo além desse horário aí. Tá? Muito bem, a bibliografia que a gente vai usar é basicamente isso daqui. O livro do Gustavo Moretin tem praticamente todo o conteúdo que a gente precisa, tá? Esse livro está na internet. Se você botar lá estatística básica, métodos quantitativos, vocês vão achar 2, 3 tipos de PDF dele em várias versões, tá? Inclusive uma versão até mais atual do que essa daqui. Essa é a bibliografia oficial, tá? Então eu tenho que manter ela aí, mas tem uma versão posterior desse livro que está na internet, tá? Um PDF lá que o pessoal... Qual dos dois? Tirou o primeiro, Gustavo Moretin. É o que ele vai usar aqui. Que está em português, tá?
Esse aqui do Sheldon Ross, pessoal, ele é um livro complementar já, mas ele tem várias coisas um pouco mais aprofundadas, então a gente também usa algumas coisinhas dele. Mas o livro que a gente vai seguir mais de perto é o Gustavo Moretti, ok? Que também tem na internet. Então, se vocês derem uma caçada pelo Sheldon Ross, vocês vão encontrar ele também na internet, tá? Não sei se é exatamente essa versão ou uma versão até mais nova. Bibliografia complementar. Nós temos 3 livros da bibliografia complementar. O primeiro é o livro do Bareta, que é um curso mais direcionado para engenharia informática, tá? Então ele tem mais exemplos interessantes do que conteúdo. O conteúdo não é muito diferente dos outros, não. O livro do B.R. James, que é um livro onde aprofunda um pouco mais em probabilidade, aqui mais conceitual e teórico, tá? Em cima de algumas coisas que os outros são mais superficiais. O nível que a gente vai usar vai ser basicamente aqui. Quem tem interesse de se aprofundar um pouco mais, isso aqui é interessante para o meu TCC. Esse livro é interessante. Tá? Isso aqui pode ser usado para administração científica. Vai em frente. Fora isso, a gente tem no livro do Bruni, que é Estatística Aplicada à Gestão Empresarial, né? Isso é para os empreendedores, futuros empreendedores que estão na sala, que vão precisar de estatística para gerir suas empresas. Eu vou dar vários exemplos aqui com respeito à gestão, não só em gestão de empresas de informática, mas gestão em várias áreas também, tá? Que tem tudo a ver com o que a gente tem no escopo dessa disciplina, tá? Praticamente tudo que você vai fazer em gestão, 90% vai dentro dessa disciplina. Não precisa ir muito longe, ok? Fora isso, tenho aqui os 2 links que eu falei para vocês, né? São a calculadora de estatística visual, está no link do Lamited. Você pode baixar e usar na sua máquina. Então é apenas uma parte do programa que você baixa, ele roda aqui, vai se conectar com o servidor do FPB e baixar as informações que forem necessárias. A calculadora visual, pessoal, é simplesmente um sistema de programação visual que você pode ir ligando as caixinhas de acordo com os conhecimentos de estatística que vocês estão adquirindo aqui. Tá? É mais para fixação de conceitos. Então ele funciona meio como jogo, meio como programação visual. Tá? E o Calamitab, que é o DVD que eu falei para vocês, 3.4 GB. Né? Vocês podem baixar aí e queimar um bichinho aí, ou então botar numa pendrive bootável para vocês poderem usar lá se vocês quiserem, onde vocês precisarem. Beleza? Já falei muito. Agora vocês. Dúvidas? Sem dúvida, galera. Eu falei tudo isso aí que ninguém falou nada. Esse CD que você falou é só para Linux, né, que você falou? Ele é um Linux. É um Linux pré-instalado que você põe. Nossa, tá legal. Ele boota sozinho, ele já faz montar. Tá. Mais dúvida, galera? Muito bem. Então vamos lá. Se vocês precisarem de qualquer informação desse tipo aqui, tudo isso está no Cigar, tá, pessoal? Tá, já pode baixar de lá direto. Muito bem, então vamos lá. Para começar a brincadeira, a gente vai falar um pouquinho daquilo que eu falei do aula de início, né? Quais são as definições importantes que a gente precisa para fazer com que a coisa funcione e fazer com que eu consiga aprender daí para frente, tá? Então a gente vai pegar as definições mais básicas da estatística e a partir delas a gente vai construindo o resto, ok? Bom, o primeiro ponto que a gente fala é o que é uma população ou universo, ou seja, esses 2 conceitos aqui, pessoal, estão intimamente ligados com tudo que você vai fazer na estatística. Eu quero modelar sobre esse conceito. Eu quero fazer 10 hipóteses sobre o conceito. Eu preciso calcular alguma coisa. Ou seja, qualquer coisa que você pensar em estatística, população e amostra está lá. Tá? Mesmo que você aparentemente não veja, mas ela está lá. Ok? Então, primeiro, a população, que a gente não necessariamente fala da população como pessoas, mas pode ser um elenco de coisas, pacotes numa internet, pode ser aí uma imagem que eu estou classificando, pode ser um sinal que eu estou mostrando, ou seja, tudo que tem uma característica comum, eu vou chamar de população. Tá? Ou seja, eu estou escutando uma música, a música é uma população. A taxa amostrada dela é a amostra, ou seja, um subconjunto daqueles elementos da população que eu estou colocando como necessariamente finito. Ou seja, uma música tem começo, meio e fim. Uma imagem tem começo, meio e fim. Tá? O número de pessoas que moram no Brasil também tem começo, meio e fim. Ou seja,
Todas elas são finitas. Tá, e tem como fazer amostragem em coisas infinitas? Tem. A gente não vai ver aqui, mas tem. Tá? Então, se eu estou estudando o universo, beleza, universo infinito. Dá para você usar a amostra do universo? Dá. Na verdade, o que você faz você sequer conhece a população, você só conhece a amostra. Então, na hora que eu pego o telescópio e fico olhando aí, o que eu estou olhando? Eu olho para uma estrela, o que eu estou vendo? Eu estou vendo a estrela? Não, eu estou vendo a luz dela há 3.000, 4.000 anos atrás. Como é que ela é hoje? Nossa, eu não ideia. E também não tenho como saber. Tá? Então, se eu quiser ir saber como é que essa estrela é, eu tenho que andar 3.000 anos-luz, 4.000 anos-luz e ir até lá. Lá eu vou descobrir o que ela é. Mas aqui da Terra eu só posso ver o que ela era há 3, 4.000 anos. Tá? Então esses dois conceitos aqui, pessoal, acabam levando a gente a resolver os problemas de estatística. E eu preciso deles. Tá? Por quê? Porque eu preciso saber se eu estou trabalhando sobre amostras ou sobre a população inteira. Por quê? Porque a análise estatística é diferente. Tudo que eu faço sobre a amostra tem uma característica e é basicamente em cima disso aqui que a gente vai ver esse curso inteirinho. E se eu tiver a amostra? Outra conversa que não está nesse curso. Se eu tiver a população inteira, a análise é diferente. Tá? Não quer dizer que ela seja completamente diferente, mas ela é diferente. Muito bom. Então, vamos ver alguns exemplinhos aqui, né? Então, pensando aqui em administração, gestão pública, os alunos regularmente matriculados dentro de um ano letivo de qualquer instituição de ensino público, federal ou privado, estadual ou municipal, eles constituem para mim o quê? Populações. E se eu quiser estudar os alunos que estão matriculados no Brasil hoje, em todas as esferas? Eu vou sair entrevistando isso em todos os escolas do país. No dia que você terminar, daqui a uns 3 anos mais ou menos, já não vai valer de nada, porque a informação que você obteve lá no começo está defasada. Aqueles alunos, muitos deles já estão deformados. Né? Então, não resolveu. O que você faz? Você faz por amostragem. Tá? A mesma coisa quando eu estou trabalhando em cima de qualquer tipo de profissão. Então, por exemplo, eu quero pegar as pessoas que estão relacionadas nessas unidades de saúde de família, que estão aí e quero trabalhar com eles. Será que eu consigo trabalhar com todos eles? Se eu pensar em João Pessoa, tem uma chance. Né? Mas se eu pensar em Paraíba, já não estou nem pensando em coisa tão grande assim. Mas se eu pegar só na Paraíba, 223 municípios, só em João Pessoa tem 184 unidades de saúde de família. Temos 64 bairros, mas tem 184 unidades de saúde. Ou seja, a maioria dos bairros tem mais de um. Então a gente define mais pela sabendo se é viável ou não de fazer uma pesquisa. E muitas vezes é pela viabilidade mesmo. Tá? Mas em alguns casos também existe uma outra questão. Às vezes é viável, mas você não tem recurso. Uhum. Tá? Então, se eu falar assim, aqui em João Pessoa, eu tenho 184 unidades de saúde, dá para trabalhar com ela? Tá. Você tem grana para visitar todas elas? Às vezes não. E muitas vezes a questão não é só essa, também tem um aspecto temporal. Quando eu começar a primeira, quando eu terminar a última, será que já não está defasado demais uma informação em relação a outra? Uhum. Tá? Então, se eu tiver uma informação muito defasada em relação a uma outra, no aspecto temporal, eu também já vou ter dificuldade com isso. É melhor mostrar, né? É melhor mostrar. Tá? E aí a mesma coisa, por exemplo, funcionários do FPB. Tem mais de 3.000 funcionários do FPB. Será que eu consigo entrevistar todos eles em um espaço curto de tempo? Difícil. Então percebam que mesmo numa unidade pequena, que é só o FPB, né, o que acontece? A gente começou em coisas muito grandes, desceu para uma coisa relativamente não tão grande e para uma coisa pequena. Se eu pensar só o FPB João Pessoa, 2 campi. Aqui, lá. Não vai ter os 3.000 funcionários, vai ter mais ou menos uns 2.500. E aí? Ainda dá? Percebo que é uma informação muito grande. Tá? Se eu pensar no tráfego de rede, bom, se eu pensar no tráfego de rede que chega em um determinado servidor, é fácil porque eu controlo o servidor. E se eu pensar no tráfego de rede que rola dentro da UFPB, já percebeu que é grande demais? E se eu pensar na Paraíba? Se eu pensar no Brasil?
Tá? Ou seja, quanto mais alto o nível da coisa, muito mais complicado isso fica. Então, muitas vezes o que eu tenho que fazer? Tenho que recolher a amostragem, porque não dá para trabalhar com a população. Tá? Ou é impossível eu trabalhar com a população. Tá? No caso de rede, não. Um snifferzinho rodando na rede aí resolve muita coisa. Né? Mas, né? O de população seria verificar dado a dado, né? Na amostra também. Porque o que eu vou analisar não vou analisar não. Mas a diferença básica é que aqui na minha amostra, a minha ideia é o quê? É tentar trabalhar com uma parte representativa dela. A gente não falou de representação aqui, né? Depois a gente vai ver o que é uma amostra estatística. Aqui é só uma amostra. Na amostra estatística, o que eu quero? Eu quero uma coisa representativa. Quando eu falo do CD, se eu pensar no CD como simplesmente uma amostragem, ele não é representativo. Você não ia escutar a música. Você ia escutar um som qualquer. Mas como ela é representativa daquela música, você vai escutar o som relacionado à música original que foi gravada. Mas se ela não for representativa, eu vou escutar qualquer coisa. Tá? Por quê? Porque eu posso escolher essa amostra de várias maneiras. Okay? Então, no caso da amostra do CD, ela é estatística, uma amostragem estatística. Tá? Que permite reconstruir o sinal depois. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Esses dois conceitos aí vão estar com a gente aqui o tempo inteiro. A gente vai especializar um pouco mais, principalmente o conceito de amostragem, lá pela metade do curso, quando a gente vai falar o que é de fato uma amostragem estatística. Tá? Por que motivo? Porque também existe amostragem não estatística. E a gente também vai ver o que ela significa e qual o impacto dela dentro de uma análise quando é utilizada. Por que motivo? Porque nem tudo dá para ser uma amostragem estatística. E dá para analisar? Dá. Tá? Então, exemplo. Alguém já deu bula de remédio? Só um. Só ela deu bula de remédio. O que tem na bula de remédio? Diga lá. O que você não deve fazer, a composição do remédio, quando usar, quem não deve usar. Isso. Já, vamos parar por aí, está ótimo. Como eu saio da pesquisa de um remédio e chego na posologia de quantas vezes você vai usar e qual é a quantidade que eu vou usar? Tem gente que morreu no meio do caminho para vocês poderem usar o remédio hoje, galera. Tá? E pior, quando os estudos são feitos, eles têm estudos mundiais e são obrigados a ter estudos mundiais, tá? Não dá para ser feita uma amostra estatística. Então o que acontece? Muitos laboratórios pagam para as pessoas fazerem parte do estudo, porque existe risco. Tá? É um medicamento não testado, está sendo testado pela primeira vez. Ninguém conhece os efeitos colaterais. Ninguém sabe o que vai acontecer com você quando você tomar aquilo ali. E muitas vezes sequer sabem quantas vezes você pode tomar aquilo por dia. Tá? Então muita gente vai sair com sequelas desse estudo. Então o que eles fazem? Normalmente eles começam lá com um ratinho do laboratório, depois passa para coelhinho, depois de coelhinho vai para o macaquinho chega assim. Por quê? Porque um bocado de coelhinho, macaquinho e ratinho morreu no meio do caminho. Para eles conseguirem refinar uma ideia de quanto eu posso dar por peso para uma pessoa. E aí o que vai acontecer? Vocês olham, né? Você sabe muito bem que tem alguns remédios que diz lá, contraindicados para gestante. Como é que eu vou saber que é contraindicado para gestante? Porque algumas gestantes participaram de primeiro. Tá? Então isso daí é um negócio que não é uma amostragem estatística. Tá? É uma amostragem por conveniência. Você convida as pessoas e muitas vezes paga para elas participarem disso. Ok? Então, obviamente, o poder de representação não é tão bom. O que eles fazem então? Pegam 10 mil pessoas no mundo inteiro. Porque precisa ter representação de etnia, de raça, idade e mais um monte de coisa. E alguns casos específicos, eles sabem que esse tipo de remédio é completamente contraindicado, por exemplo, para crianças. Não tem sentido dar para criança. Então é adulto. Outros, ele é completamente contraindicado para adultos, ele é para criança. Tá? Então tudo isso daí é pesquisado. Essas pesquisas duram anos, né?
Muitas vezes o remédio demora 10, 15 anos para chegar na prateleira. E muitas vezes o que a gente paga, na verdade, não é pelo remédio em si. Você fala assim, essa porcariazinha aqui custa R$100 a caixa. Você não está pagando isso. Você está pagando é a bula. Que todo mundo joga fora e nem dá uma pelota para ela, né? É o mais caro que está dentro daquele remédio. É a bula. Para conseguir chegar naquela bula, cara, foram 10, 12, 15 anos. E você está pagando a bula. Tá? Ok? Não é o remédio. Beleza daí, pessoal? Tranquilo? Muito bom. Então, vamos lá, entender como é que as coisas funcionam. Então, dentro de qualquer tipo de estudo estatístico, pessoal, seja ele qual for, de que natureza for e de que área for, na computação é diferente, não, é igualzinho. Na computação, da biologia, da letras, do direito, da engenharia, é tudo igual. Tá? Todos eles seguem esse fluxograma que está aí. Ou seja, eu parto da informação amostral, ou seja, eu coleto dados. Por que eu coleto dados? Eu coleto dados porque eu tenho perguntas a serem respondidas. E as minhas perguntas vão definir como é que eu vou coletar esses dados. Então, quando você vê, por exemplo, lá, censo do IBGE, né? O censo do IBGE é o que é? Eles vão na casa de várias pessoas, né? Não todas, a gente fala muito bem. E chegam lá com um questionário relativamente pequeno, 30, 40 perguntas. E algumas pessoas, né, muito sortudas, recebem um questionário de 80 perguntas. Né, e fica lá meio dia respondendo com o residenciador do IBGE. Mas que pergunta que eles querem responder com tanta indagação com uma pessoa? Não é só quantas pessoas vivem no Brasil, pessoal. Essa daí é a informação mais arroz e feijão. O que eles querem saber é como vive. Tá? Por quê? Porque, tecnicamente, isso daí é o que baliza todas as políticas públicas do país. Seja de saúde, seja de educação, seja de tudo. Coleta de lixo. Tá? Ou seja, essas informações não ficam só na esfera federal, elas descem para o governo estadual, descem para o governo municipal e vão até subprefeituras. Por quê? Porque isso ajuda a planejar o país. Tá? Infelizmente, nenhum país tem recurso suficiente para fazer um negócio desse, né, num tempo menor do que 10 anos. Então, existe uma convenção internacional ratificada na ONU, onde todo país é obrigado a fazer um censo a cada 10 anos. Tá? Bom, então para responder esse monte de perguntas, obviamente que eu vou ter que fazer uso do resto. Tá? Então a gente começa pela estatística descritiva. Bom, o que é estatística descritiva? Estatística descritiva, pessoal, é basicamente na relação humana quando você conhece uma garota ou um garoto. Né? Você conhece? Não, acabei de conhecer. Como é que é aquela empatia? Fui com a tua cara ou não fui com a tua cara? Você não conhece? Isso, pessoal, é estatística. O ser humano funciona por estatística. Por quê? Porque a gente não conhece a pessoa, a gente tira informações amostrais dela. Como ela se veste, como ela fala, como ela anda, como ela olha. Tudo são informações para a gente. E a gente vai olhando isso do ponto de vista de quê? Do ponto de vista de construir uma realidade que a gente vai. Tá? Então, o que acontece? A estatística descritiva é esse primeiro conhecimento. Eu vou tentar ver o que os dados me trazem. Bem arroz e feijão. Tá? E aí eu começo a ter as primeiras informações. Entender como é que esses dados funcionam, como é que é a cara deles, como é que são os gráficos deles, como é que são as tabelas. E é isso que a gente vai ver no curso. Tá? Depois disso, o que acontece? Bom, aí eu preciso de um suporte conceitual mais forte. Tá, pelas probabilidades. Para fazer o quê? Para fazer a modelagem. Para fazer algo mais. Então, o suporte teórico que vai dizer para mim é o seguinte: como eu posso fazer essas coisas? Em que nível eu posso fazer essas coisas? O que eu posso e o que eu não posso fazer? Porque não é tudo que eu posso fazer também com a informação que eu tenho. Tá? E por fim a gente chega aqui na estatística chamada estatística indutiva, que é o quê? É basicamente tirar as conclusões mais sofisticadas. Eu estou tirando conclusão, pessoal, desde lá de cima. E muitas vezes eu já começo a partir daqui.
Porque para criar amostragem eu também tenho que conhecer alguma coisa da população, não dá para ser da doida. Tá? Então eu já estou começando a criar conclusões desde a amostragem, passando pela estatística descritiva que eu vou conhecer um pouquinho melhor. Depois eu vou para a indutiva. O que significa isso na relação humana? Bom, você vai numa balada. Todo mundo na balada te interessa? Não. Então você vai dar uma geral. Ah, legal aquela pessoa. Você já mostrou o que interessa e o que não interessa. Tá? E aí, eventualmente, você vai conhecer alguma dessas pessoas, ou mais de uma até. E você vai bater um papo. Vai conversar. No que você vai conversar, você está usando o quê? O descritivo. Se algo mais vai acontecer, se vocês vão se tornar amigos ou simplesmente nunca mais vão olhar na cara, o que vai decidir isso? E significa que se, por exemplo, acabou a noite e você ficou ou não ficou com aquela pessoa, vai se tornar amigo ou não amigo, acabou a estatística? Não, galera, continua a estatística mais na vida. Pode observar. Por quê? Porque uma pessoa não se mostra no primeiro encontro. E você vai ter pessoas que você vai conhecer por 10, 15 anos e você fala assim, nunca esperava aquilo daquela pessoa. Por que você não esperava? Você não é aquela pessoa. Então você construiu um modelo dela. Ou seja, ao longo do tempo, você vai o tempo inteiro fazendo isso. Fazendo esse ciclo aqui. E vai criando um modelo cada vez mais aperfeiçoado daquela pessoa. Aquela pessoa amigona, de infância, né? O melhor amigo, a melhor amiga. Você tem um modelo muito claro. E de repente você fala assim, não esperava isso então. Ok? Então a questão toda é por quê? Porque o modelo que você tinha se mostrou equivocado. Por um motivo. Tá? A pessoa tomou uma decisão que você não aprovou, ou ela te repreendeu numa hora que você achava que não devia, por aí. Tá? Mas as relações humanas passam todinha por aqui. Beleza? Dúvidas, pessoal? Esse cálculo de probabilidades, porque ele está com a setinha para baixo, não para cima. Sim, mas é por aqui mesmo. Esse aqui é um suporte que vai chegar na estatística indutiva. A descritiva não precisa da probabilidade. Certo. Tá? Porque a descritiva o que é? Eu vou só descrever os dados, eu vou simplesmente fazer o básico. São dois processos diferentes. Então. Agora, para chegar aqui, onde eu vou ter que tomar conclusões mais sérias, eu preciso da informação da descritiva, também preciso de uma informação do suporte teórico mais forte para conseguir chegar aqui. Por quê? Porque aqui eu vou definir as coisas em termos de probabilidade. O que eu posso aceitar, o que eu não posso aceitar. Eu posso generalizar ou não posso generalizar. Tá? Então essa informação, na verdade, ela nasce aqui e vem acabando aqui embaixo pelos dois canais. Aqui porque a probabilidade me diz a partir da amostragem o que é aceitável ou não. Mas o que é aceitável ou não a partir dos dados, eu vou saber aqui embaixo. Tá? Ou seja, se eu estou monitorando uma rede, aí eu vejo o seguinte, ó, dia da semana, essa rede está entupida, 100 megabits por segundo no talo ali, 99, 100, 99, 100, 99, 100. Aí chega um dia, domingo, 10. Se eu sou dono de um provedor de acesso, eu preciso mudar minha rede? Se persistir, né? Essa é a pergunta que eu vou fazer. O que eu vou precisar? Dados. Dos dados eu vou tirar a estatística descritiva para ver do dia da semana como é que isso se comporta. Será que a semana inteira está lá no 100 mesmo? Em todos os horários está lá no 100? Ou será que isso são picos? E no final, eu assim, qual é a probabilidade de eu ter que mudar minha rede para uma rede giga? Por exemplo. Estão entendendo? Ou seja, são decisões que precisam ser tomadas. Nesse caso, uma decisão administrativa, onde eu tenho que ter a informação para poder tomar a decisão. Ninguém vai investir centenas de milhares de reais simplesmente porque eu estou vendo que em 2 dias da semana chega no pico. Não, se chegar no pico por muitos dias da semana, bom, agora eu preciso pensar. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou começar a perder cliente para outro provedor que tem uma rede giga. E eu não tenho.
Tá? Então, o meu modelo de negócio está sob risco se eu não ficar avaliando ele o tempo todo. Eu não preciso só avaliar quando eu acho que eu estou perdendo cliente. Eu tenho que fazer isso o tempo todo. Se eu fizer isso o tempo todo, eu não vou perder cliente. Não vou correr esse risco. Estão entendendo a diferença? Agora, se eu simplesmente falar assim, meu negócio está funcionando bem, está entrando, tem muito cliente, está beleza, estou botando dinheiro no bolso. Joia. Um dia você acorda sem cliente. Por quê? Você não deu pelota para o seu cliente? Você não observou o que está acontecendo com ele. Você não está gerenciando o seu negócio do ponto de vista científico. Você está gerenciando só com a cabeça, no seu achismo. E para você tomar decisões cientificamente embalizadas, galera, você tem que vir para cá. Não tem escapatória. Tá? Não dá. Por isso que as grandes corporações, quando você fala assim, uma multinacional, o que a multinacional faz diferente do ficteiro ali da esquina? Tudo. E tudo passa por aí. A gente vai aprender também a tomar decisão a partir das estatísticas, né? Sim. Simples, né? Estatística simples. Não vai ser modelos muito sofisticados que a gente não vai conseguir chegar. Tá? Mas modelos simples a gente vai discutir aqui. Tá? Beleza, pessoal? Então deu para entender qual é a necessidade disso? Quer dizer, não está de graça esse treco no curso, só para me encher o saco e atrasar minha formatura, ou eventualmente, eu reprovei nessa coisa. Não, isso é muito importante para a vida de vocês. Não é só para curso de ciência da computação. Tá? É para a vida de vocês. Se amanhã você fala assim, não quero mais fazer nada disso, vou abrir um fiteiro. Vai com os estatísticas que você vai ver no seu fiteiro, daqui a tempo você tem uma cadeira e restaurante. Abre um fiteiro e não use nada de estatística, você vai morrer como fiteiro. Simples. Tá? Por quê? Porque você precisa conhecer o seu negócio. Se você conhece o seu negócio vai para frente. Se você não conhece aquele negócio, você fica ao sabor do vento. Uma hora você vai tomar uma decisão que vai melhorar o seu negócio, na outra você vai tomar uma decisão que vai piorar. E aí? E aí a sua média é zero. Vai oscilando em cima de quem? Em cima de nada. E se não sabe nem se está melhorando ou piorando. E às vezes não sabe nem isso. Tá? Então o grande X da questão é, se vocês olharem a filosofia japonesa, que foi uma das primeiras a integrar estatística em tudo, o japonês usa estatística em tudo, galera, é impressionante. Muito mais do que o Ocidente. Aqui no Brasil, quando a gente tem crises e crises sucessivas, desde a década de 70, o que acontece no Ocidente? Eu tenho uma crise, o que a pessoa faz? Retrai. Não vou investir em nada, não vou fazer nada, dinheirinho dentro do banco. O que o japonês fala? Toda crise é uma oportunidade. A diferença? Mortal, né? Por isso que eles são a segunda economia do mundo e a gente a terceira agora. E nós estamos agora caindo para a sétima. Porque eles olham isso aqui. Tá? E eles olham para tudo. O que é isso? Agora o problema foi isso. Sistema não encontrado. Beleza. Deixa eu ver. Maravilhas do Windows, galera. Vamos lá. Mas enquanto o bicho vai demorar uns 6 minutos para botar, então a questão é, se eu tenho informação, eu tenho conhecimento. Lembra daquela pirâmide que eu falei lá no começo? Dados levam você a informação leva você ao conhecimento. É por isso que o japonês incorporou isso em tudo, na vida cotidiana deles. Tá? O Japão está lá sentado em cima de uma falha geológica. Aquele país pode afundar a qualquer minuto. O que eles fazem? Senta e chora? Não. Meu amigo, a gente sabe que terremotos de grande magnitude acontecem a cada 15, 20 anos. Então até lá a gente leva a nossa vida. O que você faz? Toda semana na escola tem treinamento contra terremoto. Toda semana em toda a escola, desde o nível mais básico, pré-primário, até faculdades, toda semana fazem treinamento contra terremoto. Aquilo fica de tal forma condicionado na cabeça da pessoa que quando começa a tremer o chão, ela não sabe exatamente o que fazer. É automático. Tá? E não só isso. Todos os tipos de política dentro do Japão são totalmente direcionadas em cima de quê? Em cima de estatísticas que eles pegam das informações. De tudo. Tá?
No Japão, os caras sabem quantas calças jeans você usa por ano. Sabe quantos sapatos você vai comprar no ano. Eles sabem quantos aparelhos eletrônicos você tem na sua casa. E que tipos são. Isso aqui no Ocidente, em alguns países tentaram seguir o mesmo esquema japonês. Alguns chegaram perto. Outros não chegaram nem perto. É o caso nosso. A gente não tem a mínima ideia. Eu quero montar um negócio. Onde estão as estatísticas de calçadinhos desse país? Não tem. Você vai para os Estados Unidos, tem. Você vai para a Europa, tem. Você vai para o Canadá, tem. Mas você chega no Japão, eles fazem isso há muito mais tempo do que todos os outros. Tá? Por que motivo? Porque eles passaram por uma gigantesca guerra, tiveram um país completamente devastado, tiveram que sair literalmente das cinzas. Então, que eles vieram no Ocidente e descobriram o seguinte: o que tem de melhor para fazer eu crescer rápido? Obviamente que teve dinheiro da reconstrução pós-guerra, mas eles foram apostar em quê? Aquilo que podia dar para eles um suporte melhor, e viram isso na estatística. O controle de qualidade japonês, que é o top do mundo até hoje, é todinho calcado em cima disso. Então, na verdade, é o seguinte: você quer fazer o seu país desenvolver, faça estatística de tudo. Tá? De onde vocês acham que saíram as estatísticas dos jogos que você vê na televisão hoje? O cara fala quantos passes errados, quantos não sei o quê, quantos chutes a gol, quanto isso, quanto aquilo, aquele outro. Não saiu. Japão. Foi incorporado depois no basquete americano e agora está chegando para a gente aqui, depois que descobriram que isso aí estava sendo usado para definir táticas e países estavam ganhando jogos e Copas do Mundo e o Brasil ficando para trás porque não tinha isso. Tá? Então essas coisas todas são relacionadas basicamente a expectativa. Ninguém merece que o sistema operacional demora 6 minutos para botar. Bom, pessoal, além disso, o que acontece é o seguinte: como eu falei para vocês, a ideia da estatística descritiva, ela é o primeiro contato, a primeira informação que você vai ter a partir desses dados. Ela é capaz de ajudar a gente a tomar uma série de interpretações, porém não dá para a gente generalizar. O que a gente precisa, em termos de generalização, o que é? Eu quero generalizar as coisas para tomar decisão sobre a população inteira. E muitas vezes isso não é possível olhando só a estatística descritiva. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar na indutiva. A indutiva vai me ajudar a tomar decisões. Mas a estatística descritiva não me decide nada? Não, decide sim. Mas ela decide só para aquela amostra. Tá? Então, aí está a grande diferença entre um e outro. Então, eu posso olhar como é que as coisas se distribuem na amostra e posso tomar algumas decisões com respeito àquela amostra. Mas eu não posso generalizar. Tá? Então, aí que está a grande diferença entre uma coisa e outra. Se eu quero generalizar, eu tenho que ir para a estatística indutiva. Tá? Ou seja, eu tenho que chegar na parte de baixo daquele programa. E vou ter que passar pelo bendito cálculo de probabilidades. Tá? A gente sabe que probabilidade é chata, ninguém gosta dela. Né? Mas é uma ferramenta ultra poderosa desde que veio usada. A gente tem que passar pelos dois caminhos, né? Vai passar pelos dois. A gente vai olhar aquele fluxograma aqui. Tá? Porque aquela parte específica, por exemplo, de modelos está aqui embaixo. Teste de hipótese está aqui embaixo. Entendeu? E a gente passa pela probabilidade para chegar lá. Não só pela probabilidade, mas também pelos modelos de probabilidade. Que tem mais de 300 que eu falei para vocês, mas a gente vai usar só 5. Muito bem, parece que o bicho se regenerou.
Então o negócio é, o que significa cada pedaço disso daqui? Como é que eu posso formalizar isso de uma forma mais rigorosa com respeito a cada um desses conceitos? Tá? Então a questão é a seguinte, quando eu falo de amostragem, agora a gente vai começar a falar mais da amostragem estatística, não de uma amostragem qualquer. Mas a amostragem estatística requer o quê? Requer a seleção de partes representativas dessa população. Por quê? Porque se eu consigo representar a população, eu consigo generalizar. Tá? Não faz sentido eu simplesmente pegar qualquer amostra e falar assim, isso aqui é a representação do povo brasileiro inteiro. Vocês veem isso aí, falhas desse tipo de coisa, por exemplo, em tudo quanto é pesquisa de opinião, principalmente eleitoral. Né? Candidato X já perdeu a eleição, aí o cara vai lá e ganha. Como é que pode? Né? Ou seja, a falha na representatividade faz toda a diferença. Onde essas pesquisas de opinião falham, pessoal? Você tem ideia? Nenhuma ideia? É porque as pessoas mudam de opinião? Também. Mas a questão não é só essa. A questão é a seguinte. Esses institutos de pesquisa, eles vão basicamente nas capitais, que já quase que exclui todo o interior, né? Porque as capitais têm mais densidade populacional. E é mais fácil pegar as pessoas. Ok. Só que, por exemplo, aqui em João Pessoa, é uma coisa ultra rotineira. Eles vão lá para o ponto 100 réis e pegam as pessoas que passam por lá. Por quê? Porque teoricamente as pessoas que estão passando por lá são aleatórias. É aleatório mesmo? Não, mentira. Todo mundo que trabalha no centro vai passar por lá. E você que não trabalha no centro, você nunca vai passar por lá. E portanto a sua probabilidade de estar na amostra é zero. Pronto, é o suficiente para desandar tudo, porque você nunca tem a chance de ser representado na amostra. Tá? Então daí já desandou tudo. Ok? Então, conselho, não acredite nessas pesquisas de opinião. Tá? Então, o que acontece? Isso leva a construção falsa ou a erros grosseiros. Tá? Então, o cara que está meio unânime dentro de um estado ou do município, tudo bem. Aquilo lá você vai conseguir capturar. Por quê? Não porque a sua amostragem é boa, tá? Mas é porque é uma coisa meio unânime na população. Bom, a estatística descritiva, o que ela vai servir? Ela vai servir para organizar esses dados e me ajudar a visualizar. Ou seja, eu vou organizar isso em tabelas. Essas tabelas têm lá um métier para serem organizadas, tá? Tem uma formulação para serem construídas e gráficos que vão ajudar você a visualizar o que está acontecendo com esses dados. Tá? Depois você tem a estatística indutiva, que faz o quê? Ela pega conceitos de probabilidade em cima de metodologias específicas que vai permitir você generalizar as suas conclusões. Desde que essa amostragem seja de fato representativa. Tá? Senão o que vai acontecer? Conclusões falsas e erros grosseiros. Não dá para você consertar algo aqui, galera. Se a coisa começou errada aqui, não tem nada que conserte mais. Simples assim. Então o cara pegou a amostragem desse jeito e continua pegando desse jeito durante toda a sua vida. Ele vai estar errando sempre. Não tem como consertar. Tá? Então o que acontece? A partir daí, se você fizer tudo direitinho, você pode não só tirar conclusões, como você pode generalizar e confiar nas conclusões. Ok? E aí está a graça da coisa. Tá? Então, por isso que a estatística é muito usada na gestão empresarial. De qualquer nível, de qualquer coisa. Tá? Ou seja, a gente precisa ter muito mais conhecimento de estatística para poder gerir qualquer coisa. Isso inclui a tua casa. Parece isso ali, né? Vou ter que fazer estatística da minha casa? Faça. Vocês vão começar a descobrir coisas interessantes. Tá? Uma coisa muito interessante que está relacionada à parte de estatística aplicada à economia e à administração é justamente o seguinte: se você planeja melhor a tua casa, você vai ter dinheiro sobrando no fim do mês. Se eu não planejo, eu vou estar no vermelho, cheque especial, cartão de crédito estourado, porque eu não planejei nada. Estou deixando a vida me levar. Tá? Então, quer fazer a tua vida sobrar dinheiro? Usa. Então, lá, como é que a gente usa?
Bom, a gente usa a partir de algumas coisas e fontes de informação. Essas fontes de informação são as tais variáveis. Tá? Então, do ponto de vista das variáveis, o que acontece? Bom, eu tenho basicamente o quê? Um conceito que, pelo próprio nome, varia. Não é constante, não é determinístico. Tá? Mas eu tenho vários tipos de variável. A variável matemática, por exemplo, é uma variável que, uma vez observada, é aquela e acabou. Tá? Mas quando eu olho do ponto de vista da variável estatística, já não é bem assim. Porque a variável estatística ela tem um probleminha. Qual é o problema? Ela não é constante. Então, dentro de uma mesma situação, você pode ter observações diferentes. Tá? Por isso que a gente, para diferenciar a variável estatística da variável matemática, a gente vai chamar essa variável de aleatória. Tá? Ou seja, dentro das mesmas condições, eu não consigo obter o mesmo valor. Ok? Então, você fala assim, todo dia eu acordo às 8 horas da manhã. Verdade? Cada dia você deveria acordar às 8 da manhã. Isso é matemática. Mas, qual é a estatística? Qual é o fato? Qual é a real? Tem dia que eu acordo 5 para as 8, tem dia que eu acordo 8 e 10, tem dia que eu estou meio assim, acordo 8 e meia. E tem dia que eu tenho prova e eu acordo às 6. Então você não acorda às 8. Mas na matemática, todo dia você tinha que acordar às 8 horas e pouco. Essa é a diferença entre uma variável matemática e uma variável física. Tá? Então, dentro da mesma situação, você tem valores diferentes sendo observados. Okay? Então, a variável ela acaba se definindo pela sua forma matemática. Tá? E variáveis são chamadas de qualitativas e quantitativas. Então, as qualitativas são basicamente informações que são dadas pela qualidade, tá? Por uma informação categórica. E elas são divididas em duas: as nominais, onde, ou seja, eu só tenho rótulos e atributos. Onde está a matemática disso? Agora. Que operações eu posso fazer com ela? É possível somar João com Pedro? É possível multiplicar João com Pedro? Não, pessoal. Rótulos ou atributos não admitem nenhum tipo de manipulação matemática. Nem a mais simples do mundo, que é a ordenação. Tá? A forma mais simples de trabalho matemático não é as operações aritméticas, mas é a ordenação. Eu posso ordenar isso aqui. Eu posso escalonar isso aqui. Essa é a operação mais básica da matemática. Que é possível na ordinal. A ordinal eu posso criar uma ordem, mas eu não posso fazer operação matemática no sentido clássico da palavra. Tá? Então, por exemplo, eu pego lá uma corrida. Primeiro lugar, segundo lugar. Eu posso somar o primeiro lugar, o segundo lugar e dar o terceiro? Tem sentido nenhum. Mas você pode ordenar pela colocação. Posso. Que é exatamente o que a ordem faz. Eu ordeno, tá? Quem chega primeiro, quem chega segundo, quem chega terceiro. Então existe uma ordem, mas não é possível nenhuma operação matemática sobre. Ok? No caso de João e não sei o que você falou, Pedro, não seria ordinal, mas não dá para ordenar? Eu posso ordenar sobre outro atributo dele. Altura, peso, qualquer coisa. Mas o nome, João e Pedro, se eu não conheço o João e Pedro, não tem nada que eu possa fazer com isso. Nem ordem alfabética? Porque aí é uma ordem do nome, certo. Não é a ordem do indivíduo. Ah, entendi. Entendeu? Ou seja, eu não posso fazer nada com eles, a menos que eu tenha uma outra variável que me dê essa informação. Entendi. Tá? Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Então, tudo que é nominal, não posso fazer nenhum tipo de operação matemática. Ordinal, eu posso fazer só a mais básica, que é a ordem. Eu posso ordenar, mas eu não posso fazer soma, multiplicação, subtração, divisão, não posso fazer nada. Tá? Ou seja, nem o nível da aritmética básica eu consigo mexer. Ok? Bom, além disso eu tenho lá as quantitativas, que agora sim eu consigo fazer alguma coisa. Tá? Mas as quantitativas também se subdividem em duas, que são as chamadas discretas e contínuas. Nas discretas, o que acontece? Eu tenho valores inteiros. E dentro do mundo dos inteiros eu posso fazer várias coisas. Eu posso somar, eu posso multiplicar, eu posso subtrair, mas eu tenho que tomar cuidado da divisão. Porque 2 por 3 já não me dá inteiro mais.
Tá? Então eu já tenho que tomar algumas restrições com respeito a algumas operações. Quando eu chegar aqui nas contínuas, bom, agora é valor fracionário, eu posso fazer qualquer coisa, verdade? Ainda não. Posso dividir por zero? Tá? Então, seguindo as restrições de todas as operações matemáticas, eu posso fazer todas elas dadas as suas restrições. Ok? Beleza? Tranquilo? Então vamos entender esse processo de um jeito bem simples. Fazendo. Pegue um pedacinho de papel, coloquem essas informações sobre você. Não precisa se identificar. Tá? Pode ser um pedacinho de papel, não precisa mais isso não. Só, olha lá, sexo, ano de nascimento, ano de entrada na UFPB, estado civil, se trabalha assim ou não, altura, peso, número de amigos do Facebook, número de períodos do UFPB. Se você está no primeiro período é 1, tá? Segundo período é 2 e por aí vai. Bairro onde mora e a cidade e número de vezes que já cursou essa disciplina. Se está fazendo pela primeira vez, é 0. Ok? Se tiver dúvida, me chame. Que a gente vai brincar um pouquinho com os dados de vocês também. Lembra que não precisa se dedicar, tá, pessoal? Só não colocar as respostas naquela hora. Pode. Quem for terminando, pode deixar aqui, tá?
Foi? Onde é que tá bem? Sim. Falta alguém entregar, pessoal? Ok, essas variáveis que a gente está coletando aqui de vocês hoje, a gente vai montar um banquinho de dados e vamos deixar lá disponível no Cigar para vocês fazerem um monte de exercícios em cima dos seus próprios dados. Tá? Então, vários exercícios que a gente vai pedindo nas listas estão relacionados a esses bancos de dados aqui. Beleza? Tá? E eu vou montar e passo para vocês depois. Ok? Bom, então vamos lá. Todo mundo entregou? Está faltando alguém? Ah, tá. Pode ver. Beleza, pessoal? Fechou? Ok. Vamos lá. Então é o seguinte, essas variáveis que a gente está coletando aí são variáveis que têm algum tipo, né? Então vamos olhar a classificação dessas variáveis para a gente poder entender por que determinadas variáveis vão ter um tipo de tratamento e outras vão ter outro tipo de tratamento, tá? Os tratamentos não são iguais, por quê? Porque as operações matemáticas possíveis sobre cada uma delas é diferente. Então não dá para ser tratadas da mesma maneira, ok? Então lá, por exemplo, se eu pensar em algumas variáveis, número de alunos, 0, 1, 2, 3, o que é essa daí? É uma variável numérica, portanto ela é quantitativa. Ela é discreta ou contínua? Discreta, não admite um aluno e meio. Tá? Peso em quilos. Bom, quilo é também numérico, mas é fracionário. Né? Então ela é uma quantitativa contínua. Depois, número de filhos. Dá para ter meio filho? Não. Então ela é inteira também, e portanto é uma quantitativa discreta. Função na escola. Professor, aluno, funcionário. Ela é uma qualitativa.
tem alguma forma de ordenação? Não. Então ela é qualitativa nominal. Tá? Tamanho da família. De novo, números inteiros, quantitativa discreta. Sexo do primeiro filho do casal. Masculino ou feminino, qualitativa nominal. Altura em metros ou centímetros, ou seja lá que raio de unidade, é fracionado, né? Qualquer unidade métrica pode ser fracionada numa menor. Então, uma quantitativa contínua. Nota na prova, de 0 a 10. Fracionado. Então, quantitativa contínua. Lançamento de uma moeda. Cara ou coroa. São 2 nomes. Qualitativa nominal. Mesma coisa para a cor dos olhos. Número de carros que passam por determinado ponto da cidade. Eu quero ver se tem congestionamento ou não em determinados lugares da cidade. Eu tentar remanejar o trânsito porque alguns lugares estão engarrafados e outros não. Então aí eu estou vendo aqui uma quantitativa discreta. Ok? Então, quando eu sei como identificar essas variáveis, do ponto de vista qualitativo ou quantitativo, nominal, ordinal, discreto ou contínuo, o que significa? Significa que eu sei o que eu posso fazer com ela. Então eu preciso, antes de qualquer coisa, saber que variável eu tenho. Tá? Porque isso vai definir o destino dela. Vai definir como é que eu vou trabalhar e que tipo de trabalho eu posso fazer. Qual seria um exemplo do qualitativo ordinal? Ordinal? Colocação na chegada de um concurso, por exemplo. Tá? Ou seja, qualquer coisa que remeta à ideia de colocação, por exemplo, preferência. Então, por exemplo, gosto de sorvete, gosto muito de sorvete, gosto pouco de sorvete, é ordinário. Tá? Então, relações de preferência, pessoal, normalmente são modeladas por variáveis ordinais. Ok? Mais dúvidas? Tranquilo? Beleza? Bom, então é o seguinte. Esse aqui é o banquinho de dados da turma de, acho que é 2016 ou 2017. Tá? Então tá aí, as mesmas variáveis que vocês foram coletadas hoje, né? As variáveis que vocês prestaram hoje, só no banquinho de dados, lá no formatinho planilha qualquer. Tá? Então com esse formatinho dá para vocês se divertirem fazendo um cara de ok? Então alguns casos, alguns exercícios que eu vou passar, eu pedi para vocês explicitamente fazendo exercícios sobre esses dados. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Agora para vocês se divertirem. Então vai dar meu primeiro aí, sexo. Que lá é? Qualitativa nominal, ok? Ano de nascimento. Só o ano. Tem ano quebrado? Não. Então, quantitativa discreta. Ano de entrada no FPB. Mesma coisa. Estado civil. Qualitativa nominal. Estado civil. Não, desculpa. Trabalha assim ou não? Nominal também. Não interessa se ela seja binária ou não, tá? A de cima não é binária, a de baixo é binária, mas ela é também uma qualitativa nominal, tá? Altura. Qualitativa contínua. Peso. Qualitativa contínua. Número de alunos do Facebook, de amigos do Facebook. Qualitativa discreta. Períodos do FPB. Discreta também. Bairro onde mora. E aí? Qualitativa nominal. Tá? E número de vezes que se matriculou nessa disciplina. Qualitativa discreta. Ok? Então essas daí são exatamente as variáveis que vocês acabaram de prestar. Tá? Então agora já sabe o que significa cada uma delas e eu também vou poder saber o que fazer com elas depois. Por quê? Porque não são todas que eu posso trabalhar tudo que a gente vai ver nessa disciplina. Tá? Então o que acontece é o seguinte, pessoal. Nós vamos focar dentro dessa disciplina as variáveis quantitativas. Tá, e o que eu faço com as qualitativas? Também tem análise, mas não está no escopo dessa disciplina. Ok? Então, tudo que vocês têm que fazer com as quantitativas, vocês também têm algum equivalente na qualitativa, mas não da mesma maneira. Tá? Então dá para fazer as tabelas? Dá para fazer gráfico? Dá para você fazer toda a parte de probabilidade? Dá para você também fazer a parte diferencial? Dá para modelar? Dá, só que não exatamente do jeito que a gente vai fazer aqui.
Ok? Ou seja, dentro do curso a gente vai se dedicar mais às quantitativas. Por que motivo? Porque dentro da computação as quantitativas predominam. Não quer dizer que você não tenha qualitativa, mas elas são em escala muito menor. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Como é que a coisa funciona? Oi? E daria para transformar também uma variável qualitativa em... Por exemplo, dá para transformar uma qualitativa ordinal em uma discreta. Então, aí que está o problema. Você pode, mas você não deve analisar ela como tal. Tá? Porque, por exemplo, se eu pegar sexo 0,1, Sim. ok, só que aí você vai ficar tendendo a fazer o quê? Uma média. Aí eu faço uma média de sexo no fim. Entendeu? Então, o que acontece? A própria informação que está embutida na variável, eu posso codificá-la numericamente, mas ela não deixa de ser o que ela de fato é, uma qualitativa. Tá? Bom, então, como é que a gente começa a brincadeira? Lembra que eu falei para vocês? Primeiro, parte da amostragem. Tá? A parte da amostragem está intimamente ligada com a parte de probabilidade. Então, a gente não vai ver ela agora, a gente vai ver ela um pouco depois que a gente vê a parte de probabilidade. Tá? Então, a gente começa pelo lado de cá daquele fluxograma, né? O lado esquerdo do fluxograma, que é o quê? A estatística descritiva. Tá? A estatística descritiva significa o seguinte: olha, eu tenho dados, como a gente acabou de coletar agora. Com esses dados eu consigo fazer alguma coisa? Claro que eu consigo. Tá? E eu consigo tomar decisões, inclusive, sobre a truque, a partir desses dados. Só com isso aí? É, só com isso aí. Tá? Você imagina se eu tivesse mais informação? Podia tomar muito mais decisão. Tá? Então, quando você preenche um cadastro, né, esses benditos cadastros que você tem que fazer em tudo quanto é canto, né, para fazer conta no Google, tem que preencher cadastro. Para tirar um cartão de crédito, cadastro. Tudo você tem que fazer. Por que você tem que fazer tanto cadastro na sua vida? Porque eles usam suas informações. Usam legal. Tá? Aqui a gente vai usar mais do que em acadêmico, para vocês fazerem exercício. Mas toda informação que você presta vai ser usada para você. E mesmo aquelas que você acha que não está prestando. Tá? Exemplo. Eu entro lá no site da Amazon e procurei um livro. Nunca mais voltei lá procurar esse livro. Aí eu entro lá no site de notícias e de repente aparece o livro. Aí eu entro no outro site lá que não tem nada a ver, aparece o livro lá. Por que apareceu o livro lá? Eu só entrei na Amazon uma única vez. Procurei um livro e saí. Não vi mais nada. Pois aqui não é o suficiente para eles pegarem o seu perfil, entendeu? Já pegaram o seu perfil. Tá? Não o perfil completo. Mas esse perfil seu já se encaixou dentro de um perfil genérico conhecido que a Amazon tem. E como ela sabe o seu IP, vai ficar o tempo inteiro mandando para você as coisinhas. Daqui a uns dias você recebe lá, oferta do livro. E aquilo vai ficar te azucrinando o juízo o tempo inteiro. Tá? Eu entrei uma única vez. E não precisa mais do livro. Tá bom? Culpados são vocês mesmos, galera. Isso são programas computacionais que rastreiam tudo que você faz na internet. Portanto, não acho que a internet é terra de ninguém, porque ela não é. Tá? E não é mesmo. Ou seja, alguém está observando o que você faz. Sempre. Esses cookies que você aceita quando você entra no site, né? Um monte de coisas que você recebe, ou que às vezes você nem sabe que recebe, tudo vem dentro desses sites. Tá? Inclusive sniffers e outros bichos. Então você vem lá, nunca entrei em nenhum site estranho, meu computador está cheio de vírus. Está cheio de vírus. Ele vem sozinho. Você não precisa chamar. Ele já vem. Tá? Muito bem. Então o negócio é o seguinte. Vamos pensar num problema qualquer. Tá? Então num problema qualquer, que é o que vai nortear a nossa amostragem, que é o que vai nortear toda a nossa análise, ela sempre parte de uma ou mais perguntas. Tá? Ou seja, por que eu colho dados? Eu colho dados porque eu tenho uma pergunta a ser respondida. E essa pergunta, pessoal, precede os dados. Aguardem bem isso, que a gente vai retomar isso lá na frente, em teste de hipótese, intervalo de confiança, a gente vai retomar essa mesma frase que eu acabei de dizer. A pergunta precede os dados. Eu não faço nada que não tenha relacionado com uma pergunta que começou ou desencadeou a minha pesquisa. Tá? Eu fiz aquela pergunta desencadeou a pesquisa, não o contrário.
Eu colho dados para responder aquela pergunta. Ok? E não vou colher dados para criar perguntas. Pode ser até que perguntas sejam criadas, outras perguntas sejam criadas a partir dos dados. Mas eu tenho sempre uma pergunta norteadora, que é a partir dela que eu colho dados. Tá? Então a questão é a seguinte, ó. Como tratar o número de casos de dengue notificado diariamente numa unidade de saúde e família lá dos bancários no mês de janeiro de 2016? Ah, então o gestor lá da unidade de saúde está vendo crescer o número de casos de dengue e quer tomar uma providência. Então a pergunta precedeu os dados. O que eu vou fazer? Vou pegar os dados. Tá? Se eu já tiver dados, eu vou pegar os dados de histórico que eu tenho e vou continuar pegando os dados. De fato, estou tendo um surto de dengue aqui, porque eu preciso tomar uma decisão. Essa decisão pode ser notificar a Secretaria de Saúde Pública, venha tomar uma providência aqui, que o negócio está feito. Ou, não está acontecendo nada, não preciso incomodar ninguém. Tá? Então tem uma pergunta que começa, que antecede tudo. Então eu vou pegar dados. Como a gente fez aqui na sala. Tá? Ou eu entrevisto pessoas, ou eu pego dado de histórico, ou eventualmente eu vou levantar os dados que eu já tenho de atendimentos daquela unidade de saúde. Quantas pessoas tinham dengue? Quantas pessoas estão, de fato, notificando dengue hoje? Isso é a mesma coisa que tinha mês passado? É a mesma coisa que tinha mês atrasado? É a mesma coisa que tinha no ano passado? Eu tenho que fazer comparações estabelecendo referências. Tá? Se eu chegar hoje e falar assim, ó, tem 500 casos de dengue que eu vou fazer. Isso é muito, é pouco? Não sei. Como é que era antes? Se o ano passado, nesse mesmo mês, eu tinha 100, opa! Mas se no ano passado eu tinha 1000, então 500 desse ano não é tanto assim. Estão entendendo? Tá? Então eu sempre vou ter que olhar isso e respeito a uma referência. Mas a primeira coisa que eu vou fazer, o que é? Eu vou organizar esses dados para ver, não só com respeito ao mês passado, ao ano passado, mas eu vou olhar de acordo com aquilo que a minha pergunta quer. Se eu vou responder uma pergunta, eu posso, por exemplo, querer saber, olha, nesse mês aqui, eu estou olhando o mês de janeiro, como é que foi a distribuição? Como é que as coisas foram acontecendo ao longo do mês? Eu estou percebendo que está subindo, ou está descendo, ou está na mesma média o mês inteiro? Então eu vou criar uma tabela. A tabela, pessoal, é uma forma ultra simples, bastante lúdica e fácil de interpretar. Tanto que quando você olha artigos em revista, jornais, você vai ver uma tabela ou gráfico. Por quê? Porque a pessoa não precisa ter grandes conhecimentos para conseguir interpretar aquilo. Tá? Na maioria das vezes eles preferem gráfico. Por quê? Porque a pessoa não tem no mínima noção do que está acontecendo ali, mas ela vê se está subindo ou está descendo. Só que tem um problema. O gráfico pode enganar a gente, e ele engana. A gente vai ver isso daqui a algumas aulas. Tá? Mas eu posso, inclusive, dar uma informação equivocada. Posso induzir a pessoa a pensar, simplesmente mudando a escala do gráfico. Perigosíssimo. Tá? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa bate o olho e fala assim, nossa, está crescendo muito. O que é? Escala pequena. Se você colocar numa escala maior, aquilo lá é uma curva. Mas eu coloquei numa escala pequena, o bicho... Né? Então eu posso induzir a pessoa a pensar que aquilo é mais grave do que de fato é, ou mais brando do que de fato é, simplesmente alternando a escala. É uma informação visual, e no visual eu posso enganar e enganar muito. Tá? E aí? Quem fez computação gráfica aí já sabe, né? Posso enganar facilmente com duas imagens 2D e você vê tudo em 3D. Tá? Onde foi que apareceu aquela imagem em 3D? Sendo que as duas imagens são 2D. Eu enganei você. Tá? Muito bom. Então como é que eu faço? Tem uma receitinha de bolo, tá, pessoal? É uma receitinha mesmo. Naquela do tipo, se eu colocar 2 xícaras de farinha dá um gosto, se eu colocar 3 dá outro. Né? Então é uma receitinha de bolo mesmo. Essa receitinha, pessoal, é internacional, não é brasileira. E é o padrão mundial para construir tabelas. Tá? Então você está aqui, você vai construir tabela desse jeito. Mudei para o Canadá, é igual. Mudei para o Japão, é igual. Fui para a África, é igual. Fui para a Europa, é igual. O mundo inteiro usa este padrão que a gente vai discutir aqui. Tá? É um padrão internacional de construção de tabelas. Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço é organizar os dados em uma ordenação.
Essa ordenação pode ser crescente ou decrescente, é a escolha do freguês. O problema vai ser na hora de construir a tabela, tá? Que a crescente vai ser mais fácil ou mais difícil, ou a decrescente vai ser mais fácil ou mais difícil. Isso é a gosto do freguês, vocês façam do jeito que vocês acharem que devem, tá? Quando a tabela tiver poucos valores, talvez você não precise nem fazer isso, mas quando tem muitos, é fortemente recomendável que você faça essa ordenação. Por quê? Para não esquecer ninguém, tá? Então, por exemplo, se eu pegar em notas de prova, a variável número de casos pode ser estudada quando eu colocar esses dados em uma coluna. Eu coloco lá as informações e vejo quantas vezes essa informação aparece. Tá? E desse jeito eu construo uma coisa chamada de distribuição de frequências. Ok, beleza. Então está aí a cara da distribuição de frequências. Diga. O que era aquele role lá que estava falando no slide? O rol? É. Aqui é a ordenação. Se é crescente ou decrescente. Essa operação. É, a gente chama de rol. Tá? Agora a questão é a seguinte: é uma forma de ordenar. Seja ela crescente ou decrescente, essa ordenação eu vou chamar de rol. Tá? Bom, e aí a questão é: essa aí é a cara da tabela de frequência simples, tá? Tem outra? Tem outra. A gente vai ver todas elas. Ok? Mas, como é que a coisa funciona? Eu estou pegando, por exemplo, aqui o número de casos que aconteceu ao longo do mês e estou vendo quantas vezes isso aconteceu. Então, se eu pegar aqui, não a data do mês, tá? Mas os números de casos que aconteceram, aqui eu tenho quantos dias do mês apareceu isso. Ok? Então, por exemplo, foi notificado um caso em 2 dias do mês, 2 casos em 6 dias do mês, 3 casos em 2 dias do mês, 4 casos em 3 dias do mês, 5 casos em 3 dias do mês e 6 casos em apenas 1 dia do mês. Tá? Então essa informação para mim é uma informação importante. Por quê? Porque eu estou vendo o seguinte, olha, de fato teve um dia lá que o negócio foi meio fora do padrão, mas o resto está tudo lá entre 1 e 3. Aqueles 6 me parece meio estranho, né? Ou seja, esses 6 aqui está meio esquisito. Ok. Mas ele ainda está dentro de uma faixa. Ok? Então a questão é a seguinte: isso aí significa que é ou não um surto de dengue? Não sei, tem que olhar com respeito a uma referência. Eu não tenho a referência aqui ainda, mas eu estou vendo o que está acontecendo dentro desse mês. Ok? Bom, mas aí aqui já aparecem algumas coisas importantes que a gente precisa discutir. Primeiro, uma tabela, pessoal, sempre tem um título. E esse título precisa dizer algumas coisas sobre ela. Tá? Então, a primeira coisa que o título precisa dizer para mim é: que variável eu estou estudando? Está aqui, número de casos dele. Onde ele está acontecendo? Unidade de Saúde de Famílias do Bancário. Quando está acontecendo? Janeiro de 2016. Tá? Então, essas informações são mandatórias, elas têm que estar no meu título. Tá? Sempre. Outra questão, vocês perceberam que tem uma diferenciação dentro do esquema da montagem da tabela. Então você tem linhas duplas aqui em cima e aqui embaixo. Precisa ser dupla? Não, pode ser também negrito. Que é para mostrar o seguinte: onde começa e onde termina a minha tabela. Tá? Aí você escolha montar no freguês. Quer escrever linha dupla, quer escrever numa linha mais forte, sem problema. Quer escrever numa linha simples, eu não vou cobrar isso dentro das provas, mas a questão é a seguinte: lembra que isso é um padrão internacional. Então na hora que você for fazer uma para valer, tem que lembrar desse detalhe. Tá? Então, na primeira linha, eu vou ter qual é a variável que eu estou estudando, ao mesmo tempo que eu vou olhar isso aqui, que é a frequência do que eu estou observando. Ok? Então, a forma como eu estou construindo os dados e a forma como eu estou montando a informação, ela é padrão. Tá? No final, eu tenho um total. Esse total é simplesmente a soma das frequências. Só isso. Por que só tem 17 e se janeiro tem 31 dias? Bom, 2 motivos. Primeiro, o mês de janeiro pode ter acabado. Segundo, se eu olhar só os dias úteis, são 22 dias úteis normalmente no mês. Tá? Então, provavelmente o mês ainda não tinha acabado quando ele lancei de semana também. Ok?
Por fim, aqui embaixo, a fonte. Bom, essa fonte aqui é fictícia, não tem nada a ver esses dados com nenhuma coisa real, tá? Mas e se tivesse? Se tivesse, eu sou obrigado a dizer qual é a fonte. Então, por exemplo, a fonte poderia ser a Unidade de Saúde dos Bancários. Poderia ser Secretaria de Saúde do município de João Pessoa. Ou seja, da onde eu peguei essa informação para apresentar para você. Ok? Então, isso tudo, pessoal, é padrão internacional. Tá? E o Brasil segue exatamente esse padrão. Ok? Nós não temos nada muito específico com respeito a esse padrão. Não tinha que colocar a data embaixo, não? Aqui? É. A menos que você tenha alguma coisa específica, porque você já está com a informação. Tá? Quando já está aparecendo tudo. Ok? A menos que você fale assim, ó, eu peguei essa informação de janeiro de 2016 ontem, então aí é outra história. Professor, Diga. os slides vai estar no SIGA? Mas tem no. Boa parte do que eu estou falando aqui, boa parte não, 99% tem no livro do Gustavo Moretti. Qual o livro? Gustavo Moretti, aquele livro texto que eu falei no começo da aula. Ok, então, vamos lá. Já a partir daí, eu consigo começar a entender um pouco do que está acontecendo. Lembra para vocês que a ideia é eu começar a conhecer a variável? Conhecer a variável significa o quê? Aquele primeiro bate-papo que você começa com a pessoa, conhecer um pouco dela, saber como é que ela é, como é que ela deve ser. É o que a tabela de frequências faz, tá? Então, o que acontece? Aqui, eu já tinha chamado a atenção para essa questão. Ó, 6 dias do mês foram notificados os 2 casos. Que essa é a minha maior frequência. Só uma vez foram notificados 6 casos em um dia. Tá? Ó, o número alto de casos são 6, que é o maior que aparece ali, só aconteceu uma vez no meu mês inteiro. Não sei se isso aí é um surto ou não. Tá? Outra questão, nos outros 6 dias foram registrados 4 ou 5 casos. Eu não preciso ficar interpretando só por uma linha. Eu posso juntar linhas. Aqui, ó, estou juntando essas duas linhas e estou vendo que essa frequência é 6, igual essa aqui de cima. Então, 4 ou 5 casos foram notificados em 6 dias do mês. Depois, na maioria dos dias, que são 10 dos 17, o número de casos for menor do que 4. Ou seja, agora eu estou juntando várias linhas. Tá? Estou pegando essas 3 primeiras linhas aqui. Ó. 10 dias do mês foram notificados menos que 4 desses 10 dias. Ok? Então a questão é, eu preciso olhar linha a linha? Não, eu posso olhar por conjuntos de linhas. Isso tudo, pessoal, está relacionado a quê? A pergunta norteadora, a pergunta que deu origem ao estudo. Tá? E é por ela que eu estou sempre observando e interpretando a minha informação, para tentar responder aquilo ali. Pode ser que aqui não seja o suficiente para responder aquela pergunta, mas já é o começo. Tá? Assim como dados que vocês deram para mim agora, pode ser que eu não responda todas as perguntas do mundo, mas já é o começo. Já sei alguma coisa do perfil da sala. Tudo bem? Beleza? Muito bom. Então, com isso eu consigo resolver uma parte do meu problema. Eu consigo conhecer um pouco melhor os dados. Então, essa variável aqui é uma quantitativa discreta. Quando eu faço uma variável quantitativa discreta, o que acontece com a minha tabela de frequências? O meu lado esquerdo, que é justamente a variável, só vai aparecer um tipo de informação, né? Que é o quê? Uma variável discreta, é isso? Tá? É o que ela é. Tá, mas aí a questão é a seguinte: e se eu não estou trabalhando mais com essa ideia de só um mês? Estou trabalhando o ano inteiro. A tabela vai ficar meio grande demais? A ideia não é condensar a informação para eu conhecer melhor? E se eu estiver trabalhando o ano inteiro? Será que essa tabela não vai ter páginas? Em vez de ser pequenininho? Pode ser que seja. Tá? Mas pode ser que não. Por quê? Porque se você não está num surto de dengue, provavelmente você vai estar lá nessa faixa aí de até 10 casos notificados no dia. Não, estou num surto. O surto pode chegar a 200 casos por dia. Então a minha tabela começa lá em 1 e vai terminar em 200. Tem 200 linhas. Enorme. Tá? Então o que acontece é o seguinte: nesse caso, quando a tabela começar a ficar extensa demais, em geral o que a gente chama de extenso? Ela vai passar de uma página.
Tá? Ou seja, eu estou ocupando uma página inteira com a minha tabela. Então eu vou tentar condensar essa informação criando um outro tipo de tabela que a gente chama de distribuição de frequência por intervalo. Ou seja, eu vou agrupar valores de forma a criar uma outra tabela. A gente vai ver essa tabela na próxima aula. Tá? Por quê? Porque ela não vai servir só para isso, ela vai servir para outra coisa também. Okay? Ou seja, as variáveis contínuas vão ser usadas também nessa tabela por intervalo. Ok? Bom, mas aí a questão é: como é que eu construo uma a partir de zero? Está lá, já está pronta. Eu não vi a construção dela. Eu quero ver como é que funciona. Beleza. Então vamos lá, vamos ver como é que ela foi construída. Então, primeiro, de novo, eu estou com um exemplo agora. Esse exemplo agora não é aquele. Eu não vou reconstruir aquela tabela, vou construir outra tabela. Tá? Então, essa daqui é uma tabela que vai mostrar para a gente o seguinte: olha, eu estou querendo gerenciar melhor a minha distribuição de salas lá na central de aulas da UFPB. Ok. A gente sabe que lá na UFPB tem um monte de salas grandes que fica lá com pouco aluno e um monte de sala pequena que fica entulhada de aluno. Então eu preciso distribuir melhor essas questões e ver como é que eu posso otimizar a utilização dessas salas. Tá? Então a questão é a seguinte: pegamos lá 20 salas com matrículas de 2014 e 2 e eu tenho esses resultados aqui. Tá? Esses são os dados que eu obtive, assim como os dados que vocês forneceram para a gente agora. Ok, o que eu vou fazer agora? Com esses dados do jeito que estão aí, não diz muita coisa, né? Mas vamos tentar ver se a gente consegue organizar isso. Para a gente organizar isso, eu começo com o quê? Com ordenação, né? Com rol. E no rol, basicamente, o que eu tenho que fazer? Ordenar essas coisas. Ordenar isso daí significa o quê? Ou fazer isso de forma crescente ou decrescente. Vontade do freguês. Você usa do jeito que você quiser. Tá? Só tem que lembrar uma coisa. Quando eu for montar a tabela, eu vou precisar da frequência, né? Que é aquilo que a gente viu lá na outra. A frequência significa o quê? A contagem dos valores. Elas não podem passar o meu total. Ou seja, a contagem de todas as frequências tem que ser igual ao número de valores observados. Não pode ser mais, também não pode ser menos. Tem que ser exatamente aquilo ali. Legal. Então vamos lá. Eu peguei os meus dados e fiz uma ordenação de forma crescente. E se eu fizer decrescente? Faz diferença. Tá? O que eu quero agora? Eu vou ter que olhar a frequência absoluta para cada um dos valores distintos. Então eu tenho aqui, ó, 4 27. Então 27 é um valor que vai aparecer na minha tabela. Eu tenho 3 28. 28 vai aparecer. 29, o 30 e por aí vai. E aqui eu tenho a frequência de cada um deles. Ou seja, o 24 apareceu 4 vezes. O 28 apareceu 3. O 29 também apareceu 3. O 30 apareceu uma vez. O 32 apareceu 5, o 33 2 e o 35 2. Bom, é essa a informação que eu tenho. Vamos construir a tabela. A tabela vai ser feita desse jeito. Ou seja, o meu título é exatamente aquilo que eu estou usando como informação. Tá? Ou seja, número de alunos matriculados nas 20 salas da central de aulas. Então, primeira, variável, está aqui. Segundo, onde aconteceu e quando aconteceu. Tá? Lembrem-se, essas 3 perguntas precisam ser respondidas no título. Ok? Coloco os números de alunos que eu tenho e as frequências correspondentes. Ah, mas o que aconteceu com o 31 e com o 34? Não existia, né? Tinha 31 aí? Tinha 34? Não. Tá? Então a questão é, como eles não têm, eu vou usar uma simbologia, que é essa aqui. Eu vou pôr um tracinho. Não coloca 0. Tá? Norma internacional. Não foi a gente que inventou. Tá? Então, quando não há informação, simplesmente coloca um traço. Ok? Posso omitir essa informação? Não é aconselhável, tá? É melhor você colocar a informação e colocar o traço. Mas se fosse um número muito variado, assim, tipo, digamos, teve um monte de turma de 20 alunos, teve 150 alunos, aí tem que fazer um por um, danos. Pior que é. Tá? O que acontece é o seguinte: quando você tem uma coisa muito eclética, eventualmente pode ser que você possa usar por valor. Então, assim, eu tinha do 30 vai para o 70 e não tenho nada no meio do caminho. Aí, em vez de colocar esse monte de tracinho no meio do caminho, eventualmente você usa por valor. Tá? É uma outra alteração. Mas lembrando que você está perdendo informação.
Toda vez que você agrupa informação, você perde informação. Tá? Porque você passa a criar um intervalo aqui, onde parte desse intervalo não tem absolutamente nada. Ou seja, essa informação é a informação mais fiel possível. Diga. Você falou aí de usar por valor, mas não sei, por intervalo não está confusa. Essa é por valor. Essa é por valor. Ah, sim. A por intervalo é para responder a pergunta que ele fez. Se eu tiver um intervalo muito grande de valores que não tem nada. Então, por exemplo, eu tenho essas salas aí de 27 a 35, de repente eu tenho uma sala de 150 alunos lá. Tá? E não tem nada do 35 até o 150. Se eu vou colocar todos eles, eu vou ter que um pedaço da tabela preenchido por um monte de valores que não tem nada. Então, nesse caso, a tabela ficou grande demais, eu posso colocar por valor, por intervalo. Mas a questão é que eu estou perdendo informação. Porque antes eu sabia que só uma sala tem 150. Agora que eu coloco por intervalo, o que acontece? De repente eu tenho de 70 a 150, uma sala. Qual era o verdadeiro valor dessa sala? Perdi a informação. Tá? Então, essa daqui é a melhor no sentido de que preserva a informação. Tá? Então aqui eu tenho exatamente a informação que eu colhi. Beleza? Dúvida, pessoal? Tranquilo? Diga. Quais são as três perguntas que a gente respondeu? No título? A variável, qual é a variável? Quando aconteceu isso aí e onde aconteceu? Tá, são três perguntas. A variável aí no caso seria o número de alunos, né? Número de alunos. E eu começo com ela. Número de alunos matriculados em 20 salas, aqui eu estou falando até do total. Na central de aulas, que é o onde, e o quando, período dos 20 alunos. Então, as três informações estão. Tá? Nesse caso aí, pessoal, de novo a fonte é fictícia. Isso aí não é um estudo real da universidade, tá? Então, aí, fonte fictícia. Okay? A fonte também é mandatória. Okay? Então, nesse caso aí, é fictícia. No exercício, ninguém me informou nada, fonte fictícia. Tá? Ó, eu mostrei lá que os dados foram tirados da unidade de gerenciamento central de aulas. Qual é a fonte? Unidade de gerenciamento central de aulas. Ok? Muitas vezes essa fonte aqui pra gente, né, internamente, ela vem da Codesc. A Codesc tem essa informação. É essa. Ok? Beleza até aí, pessoal? Tranquilo? Muito bom. Então, vamos lá para as interpretações. A tabela em si, pessoal, ela é uma ferramenta. Tá? Lembra que eu falei para vocês, você quer conhecer uma pessoa. Então eu desenho uma tabela dela? Não, você não desenha a tabela dela. O que você guarda na tua cabeça toda aquela informação? As interpretações daqueles dados que você colheu. Tá? Então vamos lá. Primeiro, em 4 salas foram encontrados 27 alunos matriculados e esse é o menor número de matrículas que foi encontrado na central de aulas. 5 salas tem 32 e esse é o maior número de alunos que eu tenho dentro da central de aulas. Desses que eu olhei, tá? Não foram encontradas salas com 31 ou com 34 alunos. Em 2 salas foram encontrados 35 alunos matriculares e esse é o maior número de matrículas em uma sala que foi encontrada nesse levantamento. Ou seja, várias interpretações são possíveis numa tabela. Quantas? No mínimo uma por linha você pode interpretar. Ou seja, só ali você tem 3, 6, 9 interpretações possíveis. Diga. Numa prova futura você nos daria a tabela e nos pediria interpretações dela? Pode ser. Ou eventualmente pedir para você construir a tabela e interpretar. Tá. Ou seja, de várias maneiras é possível fazer isso. Agora, o número de interpretações, no mínimo, é um por linha. Por quê? Porque eu posso combinar linhas. Então, quantas combinações possíveis são aqui dentro? Tá? Eu posso fazer uma por linha, eu posso combinar as linhas 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, ou seja, a brincadeira vai longe. Ok? Então, via de regra, eu tenho um monte de interpretações possíveis. Então, vocês fiquem tranquilos que interpretação tem a vontade. Tá? Quanto maior a tabela, mais interpretação tem. Então, não é por falta de linhas, não, vocês vão ter problema. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Deixa eu só fazer a chamada e a gente... Ele encerra. Vocês estão com alguma dúvida?